Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? E hoje a nossa convidada é a Morgana de Mello. Tudo bem, Morgana? Tudo bem, Grazi? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. Ela que é empreendedora ali do Gesta Baby, né, Morgana? Eu queria, antes de a gente começar esse vídeo aí, que está mais destinado a gestantes, entender como que tu começou a empreender nisso, quando te despertou isso, e aí depois sim, a gente vai te aproveitando aqui no canal com as perguntas. Claro. Bom, Grazi, a minha formação é técnica de enfermagem, então eu sou dessa área da saúde já. Agora em maio fechou 14 anos que eu sou formada e sempre como técnica. Eu não tenho a formação. Ah, tu é enfermeira? Não, eu não sou enfermeira, eu sou a técnica, né? Então, eu trabalhei no Hospital Saúde. Meu primeiro emprego na área da saúde foi lá na UTI adulto. E aí, a partir da minha formação, eu fui para a área da materno-infantil, onde os bebês nasciam, onde a gente auxiliava as mães. Então, eu fui para aquele mundo, assim, meio que apavorada, né? Porque foi do 8 pro 80, né? Dos adultos, UTI, para uns bebês e mães desse tamanho que eu não sabia nem pegar no colo. Porque daí eu ainda não era mãe, eu tinha contato com crianças, mas muito pouco, porque aquela coisa, né? Recém-nascido, já vem com aquela coisa, tem que cuidar para não machucar, eu já nem pegava muito no colo. Então foi algo assim bem impactante para mim essa troca, mas foi algo bem maravilhoso que a partir daí eu comecei a gostar, comecei a amar o que eu faço até hoje, né? E hoje, agora em outubro, dia 16 de outubro, fazem 6 anos que a gente tem a Gesta Baby. Então, a Gesta Baby, ela surgiu, assim, numa roda de conversa com 3 colegas de trabalho na época, a gente tomando um café, por isso que eu amo um café, e eu digo que cafés surtem grandes efeitos na nossa vida. E aí eu e as colegas assim, o que que a gente podia fazer para ajudar essas mães, né? Porque essas mães querem levar a gente para casa. Elas dizem, mas eu vou te levar para casa. Eu disse, mas a gente precisa fazer alguma coisa para elas realmente nos levarem para casa daqui. E daí a gente disse, bom, vamos sentar e vamos conversar e vamos ver o que que acontece. E aí foi que surgiu a Gesta Baby. Éramos eu, a Thaís, que era técnica de enfermagem também comigo, no mesmo setor, e a Juliana, que era uma enfermeira obstetra, né? E trabalhava no centro obstétrico, onde os bebês nasciam, mas que trabalhávamos em conjunto. Elas ficaram comigo um ano, e a partir daí elas foram para outras cidades. E aí eu assumi a bronca sozinha, morrendo de medo, né? Mas elas longe, mas ao mesmo tempo perto. Eu sempre costumo dizer que elas ainda hoje fazem parte da Gesta Baby, porque sempre que eu preciso de algum auxílio, de alguma dica, eu disse, gurias, o que que eu podia fazer? O que que vocês de fora estão vendo para me auxiliar, né? Então, eu costumo dizer que elas ainda fazem parte da Gesta Baby, mas hoje eu sou a diretora, né, da Gesta Baby, mas junto comigo a gente tem uma equipe por trás. Eu sou a diretora, sou eu que represento, mas eu tenho uma galera que trabalha comigo para poder auxiliar as mães, auxiliar os bebês, para poder tranquilizar e ser rede de apoio dessas famílias nesse momento que nem tu tá vivendo agora, né? De altos e baixos, de muitas emoções, muitas descobertas. Então, assim que surgiu a Morgana empreendedora. Continuei trabalhando na área hospitalar por mais 3 anos e tocando a Gesta Baby, e agora fazem 2 anos que eu me dedico somente à Gesta Baby. Hoje eu realmente sou só empreendedora. Sou uma mulher empreendedora. Bem no período da pandemia e no auge da pandemia, eu me refiz e só me dedico a Gesta Baby. Que bacana, Morgana. Então, já pelos meus cálculos aí, o quê? São 7 anos de Gesta Baby? E isso aí, da criação dela, né, até a formação, são 7 anos. E assim, para o pessoal entender o que que a Gesta Baby faz para as mães, até para os pais que podem estar acompanhando, né? Ou a pessoa que acompanha a gestante, qual que é o processo da Gesta Baby?
A Gesta Baby, ela começa lá no início, a preparar a família para a chegada do bebê. Então, a gente conta com a equipe multiprofissional da Gesta Baby e aí a gente tem cursos para preparar essa família, para ensinar a dar banho, ensinar a trocar fralda, cuidar do umbigo, a colocar no peito. Lá na fase do desenvolvimento dessa criança, o que acontece? Então, tem as profissionais especialistas nisso que já vão estar orientando essa família qual é aquele pico do desenvolvimento, o que vai acontecer naquele momento, quando ocorre. Tem dentista, tem fono, nutri, fisioterapeuta, profissionais do sono, eu como consultora em aleitamento materno, para ajudar na amamentação. Então, é tudo isso que a gente proporciona na preparação. E aí, depois que o bebê nasce, tem todo o auxílio para amamentação, para os cuidados, rede de apoio mesmo, rede, não que, como que eu posso dizer para vocês? É uma rede de apoio focado mais no lado profissional, para levar informações certas, qualificadas, porque é isso que a família precisa também, mas é a rede de apoio mais humanizada também. O que essa mãe precisa? Ela não precisa só de informação qualificada e termos científicos que muitas vezes nem todo mundo entende. Ela precisa daquele carinho, ela precisa daquele pegar na mão dela e saber o que está acontecendo naquele puerpério. Então, é isso que eu, como consultora de amamentação, e a equipe multiprofissional faz depois. A partir de que momento a mãe, a gestante, pode procurar vocês? Como, em qual momento, qual período, qual semana, ou qual mês, né, é indicado? Eu costumo dizer assim, que o momento que se descobre a gestação, se a família quiser já procurar o auxílio, já pode, né? Então, quanto antes se preparar, melhor, que daí já sabe. Bom, nesse período que eu estou aqui no primeiro trimestre, é isso aqui que vai acontecer. Da parte nutricional, o que eu preciso cuidar? Exercício físico, o que eu posso fazer? Então, quanto antes, melhor. Se não, nunca é tarde para a gente buscar informação, né, Grace? Mas eu costumo dizer assim que o melhor período para a gente conseguir aproveitar o curso sem ser muito cansativo, sem ser muito puxado, é ali entre as 28 e 32 semanas. Que daí tu não cansa, que nem o presencial. Esse presencial ele demora 9 horas. Então é um dia todo, é muita informação. Não que com 36 tu não possa ir assistir, pode, mas vai ser mais puxado, vai ser mais cansativo, né? Então, ali com 28 a 32 semanas é um período também bem legal, dá tempo de se organizar com a mala da maternidade, quem ainda não arrumou, quem ainda não comprou tudo, então consegue fazer um enxoval ainda bem consciente, dá tempo ainda de fazer exercício para quem quer o parto normal, dá tempo para se preparar para tudo, né? Essa questão até do parto, né, que muitas gestantes ficam em dúvida em relação, eu vou fazer normal, quem que vai me auxiliar? Tem uma doula? E isso também vocês estão trabalhando junto, né? É multifuncional aí, o Gesta Baby. Isso aí. Eu tenho a formação de, além de consultora em aleitamento materno, né? Porque eu sou a técnica, mas aí para poder atender as mães, eu tenho uma outra formação que é a consultoria em aleitamento materno. E eu também tenho a formação de doula. Eu sou doula também. Eu só não faço a parte de acompanhamento no parto. Mas quando eu vou visitar a família, no curso, eu dou todas as dicas, dou informações do que elas podem fazer, e a família que deseja seguir com uma doula para auxiliar no parto, eu vou indicar as pessoas que trabalham comigo para poder fazer daí esse serviço, para poder auxiliar elas nesse momento do parto. Para quem ficou com dúvida da questão do doula, né? O que que é uma doula, né? Qual que é a função Muita da gente não doula? sabe. Sempre diz o que que a doula faz. Então, a doula tem a função primordial de amparar, apoiar a mãe e a família. Então, essa doula vai estar ali ajudando a mãe a ir para o banho, fazendo uma massagem, vai estar ali sendo uma porta-voz entre o médico e a família,
vai estar explicando o que esse médico está querendo dizer também. Ela jamais vai se meter na conduta médica, tanto de pediatra quanto de obstetra ou equipe de enfermagem. Lá dentro do centro obstétrico ou na casa da família, ela é a acompanhante da mãe para levar tranquilidade e apoio. Essa é a nossa função, de auxiliar para tornar esse momento mais especial, mais seguro, para ela ter alguém dela, alguém que ela confia ali, né? Para ser um porto seguro mesmo. Esse é o papel da doula. E nenhuma, por mais que a doula tenha alguma formação da área da saúde, por exemplo, enfermeira ou técnica de enfermagem, naquele momento ela não é a técnica e ela também não é a enfermeira. Então, ela não vai fazer nenhum outro procedimento fora o serviço de doulagem de amparar essa mãe. Entendi. Seria mais para tirar as dúvidas, até porque vocês têm outras, mais que uma formação na área da saúde, né? E acompanhar até o momento do parto. Isso aí. No caso do parto normal, a doula fica junto com essa mãe o tempo inteiro, auxiliando, dizendo para ela fazer a força, que tá certo, que ela é forte, dando ali aqueles incentivos junto com o familiar, porque não é porque a gente tem a doula na hora do parto que o familiar não vai entrar. Não, ele continua ali como o familiar, como o acompanhante. E a doula é um plus que essa mãe tem para esse momento do parto ser mais produtivo e dar certo. De fazer, que forma que ela vai ajudar? Naquelas palavras de apoio ali, segurando essa mãe, né? Sendo encosto e acalento para essa mãe, mas quem vai estar ali na parte da frente fazendo parto, auxiliando no parto normal, é o médico. Quem vai pegar esse bebê vai ser o médico que vai estar atendendo. O que essa doula vai fazer? Auxiliar, botar ali no colo, auxiliar na amamentação, naquele primeiro momento que o bebê nasce. Isso tudo ela pode fazer, mas em intervenções médicas, aí vai ter lá o médico que vai fazer esse papel daí para poder assistir o bebê e a mãe daí. Se E- tivermos um parto domiciliar, vamos dizer assim, Uhum. né? Que existem algumas mães que desejam. Qual é o papel da doula? O mesmo. Essa doula ela nunca vai estar sozinha, vai ter uma equipe junto com ela, aonde a gente tem muitas vezes algum médico obstetra ou a gente tem as enfermeiras, as obstetrizes, que a gente chama, que são as enfermeiras obstétricas que estão capacitadas para fazer um parto. Na falta do médico, essas obstetrizes, elas podem fazer um parto daí. Mas a doula sempre vai estar lá no papel dela de doula, não se metendo na conduta dessa enfermeira obstetriz que vai estar fazendo o parto. Entendi. Eu achei que nem tinha mais a questão do parto em casa. Para tu ver como. Aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região, não se tem muito, né? Mas eu já peguei algumas mães que desejam muito, que querem. Aí tem uma equipe que vem de Porto Alegre, que faz, mas aqui na região da Serra, a gente não tem nenhuma equipe que faz. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho colegas que fizeram uma formação de doula comigo. Nossa, tem um monte. Que loucura, é bem cultural, então, Bem esse momento cultural. aí. E opcional também, né? E, Isso, o desejo da família. por exemplo, a questão de amamentação, que eu achei bem bacana o trabalho ali que vocês prestam, né? Como foi colocado. Então, a mãe, né, vem para casa com o seu bebê ou já começa lá no hospital a questão, por exemplo, do aleitamento materno? Como que funciona isso? O aleitamento materno, o correto, e que se o bebê e a mãe têm condições disso, se eles estão bem, é que na primeira hora de vida isso aconteça. Então, o bebê nasce, se for o parto normal, ele já vem para os braços da mãe. Se for uma cesárea, o pediatra consegue auxiliar também nisso, para que isso ocorra logo após o nascimento. A gente chama de hora dourada, que é a primeira hora de vida. Então, esse processo da amamentação já começa lá no hospital. Caso a mãe tenha muitas dificuldades, algumas instituições deixam a gente entrar dentro do hospital e poder auxiliar a mãe ainda dentro do hospital, como consultoras.
mas tem a equipe de enfermagem. Toda a técnica e enfermeira do setor da materno, elas são capacitadas, elas vão te ajudar, elas vão te informar o que está certo, o que está errado, para te poder ir seguindo um caminho para seguir amamentando esse bebê. E aí, depois, em casa, a gente segue com isso. E aí, caso precise de visita domiciliar, a gente realiza a visita domiciliar para poder auxiliar o que não conseguiu no hospital ou para alinhar o que já está vindo certo desde o dia do nascimento do bebê. Porque isso é importante, né? O pessoal fala muito de rede de apoio, enfim, e vocês acabam sendo, como tu falaste lá no começo, uma rede de apoio, né? Que é muita coisa Sim, para a entender do gente tem aleitamento. sempre aquela visão assim que seria muito fisiológico e muito natural o aleitamento materno, que o bebê nasce, que ele já tem que vir para o peito, que ele já tem que abocanhar, que ele já tem que sugar, que a mãe já tem que ter uma produção ali de colostro nos primeiros dias, mas não é assim muitas vezes que funciona, não é tão natural, tão fácil e tão fisiológico. Às vezes a gente tem bastante dificuldade, às vezes de ambas as partes, às vezes só da parte do bebê, às vezes só da mãe. Então, eu costumo dizer que cada dia é um aprendizado a mais nesse processo da amamentação. Então, cada dia que passa, essa mãe e esse bebê vão se conectando mais. Cada dia que passa, essa mãe e esse bebê vão achando no dia a dia deles praticidade para essa amamentação ser mais fácil e mais duradoura, né? É porque é importante frisar que o pessoal diz, nossa, mas eu tenho muitas mães, é super tranquilo, mas não é todas as mães que têm essa possibilidade, porque a gente vê que também é uma questão do seio, né? Como pega, como faz tudo, e é importante deixar para o pessoal que tem as outras opções, né? E se, eu não sei se acontece isso, Morgana, pode acontecer de a mãe quando faz a cesárea, não ficar com o leite, enfim, ou isso não tem nada a ver, porque a gente vê que o pessoal entra com complemento, é por causa do leite, como que funciona isso? Que acontece? A gente pode ter mães, independente da via de parto, que podem ter uma produção mais diminuída de leite, por fatores muitas vezes de doenças, fatores genéticos, a gente não sabe o que que essa mãe tem de problema de saúde, é uma mãe hipertensa, é uma mãe que teve diabetes gestacional, é uma mãe que tem qualquer outro problema de saúde, então é isso que a consultora na amamentação também faz uma investigação do histórico de saúde dessa mãe antes da gestação para até o momento da amamentação, que daí a gente vai chegar a uma conclusão. Bom, essa diminuição de leite, essa baixa produção de leite, realmente pode ter esse fator genético a ver com isso, aquele problema que teve lá na gestação ou no puerpério logo após o parto. Porque se a mama for estimulada, se esse bebê sugar da forma correta, se esse bebê sugar de uma forma constante, independente da via de parto, essa mãe vai ter uma produção muito boa de leite. Mas a gente precisa estimular. O segredo é, quanto mais eu estimular, quanto mais esse bebê sugar, mais leite eu vou ter. O peito, ele não é um estoque que tá lá com o saquinho cheio e aí ele vai esvaziando. Ele é produção. Então, eu costumo dizer assim para as mães: pensem lá numa fábrica, aquela esteira rodando e a produção tendo que andar. Esse bebê vai ter que fazer isso, ele vai ter que sugar para esse leite andar, para esse leite descer e alimentar ele. Então, é estímulo. Claro que quantidade de água, alimentação adequada, descansar sempre que conseguir, dar uma dormidinha, dar uma relaxada. Tudo isso são fatores que também vão favorecer essa produção constante, né? Essa produção ok de leite. Bacana. Então, isso tudo está contemplado lá no curso que vocês oferecem, tanto presencial quanto online, né? Isso, e tem o domiciliar também, que daí a gente vai na casa da família. O presencial e o online, a gente tem toda a equipe que palestra. E no domiciliar vou eu.
Então, eu vou lá na casa da família e aí a gente vai focar no tipo de parto que a mãe quer, a gente vai falar sobre a rotina hospitalar, vamos falar sobre a amamentação e todos os cuidados com o bebê. Então, nessa parte de amamentação no domiciliar, no pré-parto, engloba tudo isso. Bacana. Então, pessoal, para quem. Porque vai surgir um monte de dúvida, né? Eu até gostaria que quem tivesse, deixa nos comentários ali que a gente responde para vocês, ver o que está se passando ali. Me chama no direct do Instagram ou no telefone também. Então, assim, depois, quando tu começa ali nos últimos meses, tipo, eu vou ganhar, começa aquela loucura. Então, o ideal já é olhar antes, que daí tu tem uma gestação mais tranquila, né? Uhum. Isso aí, fica tudo mais fácil, né? Tanto na parte da gestação quanto na parte do puerpério ali, né? Eu costumo dizer assim para as mães, né? Às vezes as pessoas não conseguem pagar o curso, né? Mas assim, eu costumo dizer que as informações estão aqui. Isso que a gente está fazendo hoje, Graça, a gente já está dando um monte de informação para essas mães. Essas diquinhas que a gente já deu tem tudo para agregar para essa pessoa. Então, eu costumo pedir assim para as mães: procura 2 perfis de 2 profissionais que tu goste, que tu tem empatia por esse profissional e segue esse profissional. Com certeza, no dia a dia desse profissional vai ter 1, 2 dicas que vão fazer com que dê uma tranquilidade a mais para essa mãe, porque as redes sociais hoje em dia elas estão aí justamente para isso. O teu próprio canal surgiu justamente para isso, para dar informação, para dar apoio, né? Então, elas têm isso de graça se precisar, né? Tô com dúvida, meu peito tá empedrado, o que que eu faço? Bom, claro que eu digo que o Google não é o melhor remédio, né? Porque tem coisas muito cabeludas lá, mas vai daqui a pouco no YouTube, ver um vídeo no YouTube, ver se esses profissionais que estão dando essa dica realmente trabalham com isso. Sim, trabalham. Bom, então vamos tentar fazer isso bem certinho, como eles estão falando, para ver se dá certo, né? Então, para tornar esse momento mais tranquilo. E assim, e tu falou muito bem ali, tem muita informação, só que tem que buscar sempre, né? É o que a gente procura aqui no canal, profissionais que são daquela área, são gabaritados, que não é alguém que quis falar alguma coisa, né? Eu queria te agradecer por esse bate-papo rápido, mas como tu disse, é muita informação, né? Possivelmente vai sair muitas coisas de meia hora, saem muitas dúvidas, né? Olha, eu sempre digo, quanto tempo, eu pergunto, quanto tempo eu tenho para falar? Bom, então eu vou ter que enxugar, vou ter que fazer um funil assim, porque senão eu ficaria, acho que o dia todo falando e a gente não falaria tudo. Então, hoje era mais para a gente causar mesmo aquele impacto no pessoal ali do que tem que fazer, onde buscar, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa, mas não sabe onde buscar. Então, aí vai ficar os contatos aí, vocês vão saber onde procurar a Morgana. Muito obrigada, Graça, pela oportunidade, pela confiança, tá? E estamos aí à disposição tua, né? E de todas as outras mães e famílias que precisarem de qualquer auxílio, de qualquer informação, de qualquer dica, que às vezes 2 palavras que a gente diz no telefone já resolve tudo. E para quem tiver dúvida aí, né? Vamos colocar nos comentários, vamos procurar a Morgana, o Insta também tem bastante informação ali, né? Para poder Isso fazer. também. Obrigada. Beijo para vocês. Beijo, Tchau, tchau. até!